Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar de um outro assunto bastante interessante, que é o batismo no Espírito Santo. Mas antes, eu quero aproveitar o ensejo para responder uma pergunta que tem sido feita com uma certa frequência para mim. Muitas pessoas têm me escrito ultimamente, eu acho que isso está meio que epidêmico, meio que na moda agora. Fala-se muito em dinheiro hoje, né, nas igrejas. E como é que nós fazemos para amarrar mamon, né? E qual tem sido o modelo que tem ensinado para as pessoas para amarrar mamon, que supostamente é uma entidade que está por trás dessa parte financeira, que vai lhe causar um dano financeiro e tudo mais, né? Que vai impedir que você seja próspero. Na verdade, isso eu tenho que ser bem sincero com você. Mais uma vez eu digo, eu sou um alvo, eu não posso brincar com Deus, eu não posso brincar. Tem um alvo nas costas, o inimigo ele quer me derrubar para me erguer como troféu. Então eu tenho que vigiar redobrado todos os dias, oro e vigio todos os dias para me manter em pé, né? Então eu falo isso com muita responsabilidade para você. Gente, na boa, como é que amarra mamon? Tenha santidade na tua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe? Arrepende-se dos seus pecados. Confessa os pecados e deixa os pecados. Luta contra o pecado. Seja um ser generoso. Se você pode fazer o bem para alguém, faça. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Não aponta o dedo, estenda a mão. Use seus lábios para somar, para edificar. Estude a palavra, ore, interceda, jejue. É isso que faz amarrar mamon, né? Porque na verdade esse modelo de amarrar mamon, né? Ou seja, qual é o modelo que te ensina hoje? Dá dinheiro para a igreja, não é isso? Para amarrar mamon você manda a grana para a igreja, não é assim? Isso está sendo, olha, um mamon com açúcar para os líderes, né? Que estão ganhando dinheiro fácil às custas da sua falta de conhecimento, querido. O grande segredo bíblico é para que você tenha uma vida de santidade. Jesus nos ensinou esse modelo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou. Colocou isso em prática, mamon está amarrado, né? Então não fica preocupado com isso, não leva isso em consideração. Então vamos lá. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 48. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Jesus está dando uma orientação aos seus apóstolos. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles não tinham recebido ainda o poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E abençoando, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. Então os discípulos eles tinham que ficar em Jerusalém, esperando receber o poder que vinha através do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei virtude, algumas traduções, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, aí sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então os apóstolos estavam esperando isso. Aí o que acontece? Eles vão receber o Espírito Santo. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, cheios. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem espaço para demônio? Não tem, né? Então essa história de crente possesso, pensa a respeito, viu? Luz e trevas não vivem no mesmo lugar. A luz prevalece sobre as trevas. Alguém que está cheio do Espírito não fica possesso. Você pode ficar opresso, é diferente, tá? É diferente. Então, e começaram a falar em outras línguas. Que línguas eram essas? Algumas pessoas acham que estavam falando em línguas estranhas, lá, Massarabala, siriana lá na praia, né, Lavassunga, Lavassaia. Não estavam falando isso. Eles estavam falando uma língua que era compreensível para as pessoas à sua volta. Olha o que está dizendo aqui. Outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia quem falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então eles estavam entendendo, então havia ali, era um meio de evangelismo, eles estavam recebendo um poder sobrenatural de Deus para expandir o reino. Algumas pessoas, que sempre vai ter a classe que não entende, sempre vai ter aquele que vai apontar o dedo, sempre tem a laranja podre, isso em todo lugar tem, e sempre existiu e sempre vai existir. O que aconteceu? Tinha gente que não entende, não,
tão embriagados, tão bêbados, tão cheios de vinho, né? Então, isso sempre vai existir. Não se preocupa com o que vão falar de você, não se preocupa com o que vão pensar de você, que importa o que Deus pensa de você. Importa que você é cidadão do céu, embora esteja na terra, e estando na terra, sendo cidadão do céu, nem sempre você vai ser compreendido na terra. Nem sempre as pessoas vão te ouvir, nem sempre vão te entender, né? Jesus disse, odiados sereis por todos, por causa do meu nome. Então você já sabe que a jornada aqui é uma jornada dura, mas olha, tem uma recompensa, viu? Nós vamos ficar na Jerusalém Celestial, nós somos peregrinos aqui, está de passagem, deixa uma marca positiva nessa passagem. Então, os discípulos receberam, os apóstolos recebem o Espírito Santo, que vai lhe conferir um poder especial. Olha o que mais vai acontecer. Veja só, Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, está falando aqui de Estevão, Paulo né, não era convertido ainda, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então foram dispersos, discípulos inclusive foram dispersos, exceto os apóstolos. Você vê que havia um comissionamento especial, que nós já falamos no outro vídeo, né, dos apóstolos. Aí o que acontece? Então, Filipe, ele está em Samaria, está anunciando o evangelho em Samaria. É aquela questão de Simão Mágico, um vídeo que nós gravamos também intitulado Controle de Mentes, vai contar melhor essa história das artimanhas desse bruxo, desse feiticeiro, e como ele enganou muita gente em Samaria. Então ele estava perto de Filipe, inclusive ele foi batizado, né? Então Filipe estava anunciando o reino e tudo mais. Aí um pouco mais adiante, no versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, lembra que eles ficaram em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Veja, eles foram lá para derramar o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então existe uma diferença entre você ser batizado nas águas e você receber o batismo no Espírito Santo. Aquele povo ali foi batizado nas águas, né? Mas eles ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Então, uma outra coisa interessante, vai falar que Paulo vai fazer a mesma coisa. Atos capítulo 19, agora Paulo aqui já está convertido, tá? Ah, mas olha, puxa, Daniel, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito e de repente eu não falei em línguas. Olha, a Bíblia também diz o seguinte: quando Paulo se converteu, diz que ele foi batizado, mas não está escrito que ele falou em línguas. Então não busca isso, né? Pode ser que Deus lhe dê o dom de falar em línguas, né? Mas pode ser que Deus não dê. Então não se preocupe. Qual é o maior dos dons? É o amor. Então busca o maior, busca o amor, que a marca do cristão não é se falardes em línguas saberão que seus meus discípulos, não, é se amardes uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Então a marca do cristão, a chancela é o amor, não é falar em línguas, não é necessariamente a cura, eu curo pessoas, Deus me usa para curar. O falso profeta também faz isso, né? Então a marca é o amor, o falso profeta não ama, o falso profeta tem interesse, é diferente. Então, Atos capítulo 19, versículo 2. Ele disse: recebesse vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós ainda nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo. E os ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, aqui está uma imposição de mãos, né? Mas quem está impondo as mãos é Paulo. A gente não vê na Bíblia uma imposição de mãos leviana, né? À toa, né? Sempre é feito para ungir, tem que ser alguém ungido. Para impor as mãos, tem que ser alguém que realmente está buscando uma vida de santidade. Não aceite imposição de mãos de pessoas que você não conhece. Você pode estar recebendo uma contaminação em vez de estar recebendo bênção. Fica ligado aí. Então, impondo-lhe as mãos, né, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Falava em línguas, não está dizendo aqui línguas estranhas, talvez falando línguas como os apóstolos receberam também. Aí, olha só que interessante, para que serve então o Espírito? O que o Espírito Santo ele dá para você e dá para mim? Vamos pegar alguns exemplos, ainda no livro de Atos, Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, vós,
e por todo o rebanho, para que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentarmos a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o Espírito Santo capacita bispos. Não está falando de apóstolo, hein? Bispos, líderes, pastores, mestres, profetas. O Espírito Santo dá essa capacitação para você exercer os cargos. Você precisa desse poder do Espírito Santo. Mais adiante ainda, ó, Atos capítulo 21, versículo 4. E achando os discípulos, ficaram ali 7 dias. E eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ou seja, o Espírito Santo deu discernimento a eles. Então o Espírito Santo lhe dá capacitação para exercer cargos. O Espírito Santo lhe dá discernimento. Mas o discernimento ele é fruto desse Espírito. O Espírito ele só se derrama em vaso santo. Então se a sua vida tiver um pecado não confessado, se a sua vida estiver cheia de si mesmo, sabe? Ah, eu sou o cara, eu tenho, eu faço e aconteço, o Espírito Santo não derrama. Né? O Espírito Santo, para atuar na sua vida, você tem que buscar uma vida santa. Não quer dizer que você vai ser santo, né? Porque santo é só Jesus. Mas você está buscando uma vida de santidade. Essa é a diferença. E olha, mas e a mulher? A mulher também pode receber o Espírito Santo, a mulher profetiza, a mulher pode ser líder. Hoje ainda tem uma sociedade um pouco machista, viu? Mas a Bíblia chancela isso. Atos capítulo 21, versículo 9. E tinha 4 filhas virgens e profetizavam. Ou seja, se as filhas profetizavam, é sinal de que elas também receberam o Espírito Santo, uma capacitação do Espírito ali para trazer essa profecia, né? Então nós vamos ver vários elementos na Bíblia que vai falar a respeito desse mover do Espírito Santo. Uma outra característica que o Espírito Santo pode lhe dar, falamos de discernimento, mas há também um preço quando você exerce o poder do Espírito Santo. O poder de Deus que Deus derramou sobre a sua vida. Atos capítulo 16, versículo 16, a partir do 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação, como nós vamos ver em Lucas também, a mulher que tinha o espírito de enfermidade. Então havia aqui um espírito, uma entidade maligna, que atuava naquela mulher e lhe dava a capacidade de adivinhação. Mas o demônio pode adivinhar coisa na minha vida, Daniel? Não, ele não adivinha. Ele não pode ler o seu futuro. Mas ele pode inferir os seus passos. Sabe um pai quando olha para o filho e diz, olha filho, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você vai fazer. Sabe, eu sei até o que o meu cachorro vai fazer, pela atitude dele, eu vejo o olhar do cachorro, eu já consigo antecipar o que ele vai fazer. Se ele vai latir, se ele vai vir para cima para brincar, se ele vai dormir, né? Então, às vezes, pela observação da sua conduta, ele pode antever, pode profetizar qual seria a sua atitude. O homem não pode profetizar, digamos assim, o futuro, né? Olha, um avião está saindo de São Paulo e esse avião vai aterrissar em Nova York em tal hora e tal minuto, né? Ele consegue calcular isso. Ele consegue prever o futuro, no sentido de prever a previsão do tempo, né? Então as entidades, com base na observação, eles podem também antever algumas coisas que vão acontecer, mas eles não são oniscientes, só Deus é, tá? Então o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Vê como dá grana, né? O diabo, ele sempre procura manipular através de dinheiro e poder. Ele procura enredar pessoas pelo dinheiro e poder. Esta, seguindo a Saulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha só, o demônio está falando a verdade. Está falando a verdade para se manter camuflado, né? É uma estratégia de camuflagem. Ele fala a verdade e se mantém perto. E espera o momento certo para dar o bote. Espera o momento certo quando está falando a verdade, mas é um demônio. E isto fez ela por muitos dias, ou seja, não foi de imediato que Paulo percebeu. Embora tivesse o Espírito Santo, embora tivesse a capacitação de Deus, Deus não revelou aquilo para Paulo, não deu aquele discernimento imediato. Passaram-se dias. Mas Paulo, perturbado, aí essa perturbação certamente veio do Espírito, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Ou seja, ele já sabia que tinha alguma coisa dentro dela. Como ele sabia? Que o Espírito Santo revelou, né? E na mesma hora, saiu, na mesma hora.
Você vê que ele não ficou batendo papo com o demônio? Aí demônio, como é que está o inferno? Está muito quente. Olha, qual é o seu nome? O que você veio fazer aqui? Não perdeu tempo. Manda o demônio embora. Gente, esse negócio de bater papo com o demônio é um absurdo. Eu acho isso, fica criando base doutrinária com base em informação colhida pelo demônio. Aí demônio, qual é o seu nome? Pombagira. Ah, o demônio falou que é pombagira. Uma pomba não voa? Não, essa pombagira. Bota aí, pombagira. O demônio falou, está falado. Gente, pelo amor de Deus, né? Então vamos se pautar na Bíblia. Não perca tempo para bater papo com o demônio, não. Manda o bicho embora. E vendo, agora o preço. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença dos magistrados. Foram presos. Por quê? Porque expulsaram o demônio. Porque eles falaram a verdade. Foram presos porque anunciaram o evangelho da salvação. E apresentando-se aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Gente, quando você fala a verdade, você perturba o mundo espiritual. E todos aqueles que o diabo puder influenciar, ele vai influenciar para tentar causar um dano à sua vida. No entanto, o Senhor é contigo e agindo Deus, quem pode impedir? Não temas. Não tema as pessoas, não tema as circunstâncias. O único que você deve temer é Deus. E não é um temor, eu tenho medo de Deus porque Ele vai me castigar. Não é esse o temor. O temor que você tem que ter de Deus é um temor, sabe, de um filho que tem medo de desagradar o pai? É esse o temor. Olha, eu não quero desagradar, eu tenho medo de desagradar meu Deus. Eu não quero desagradar meu pai, eu não quero deixar o meu pai triste, eu quero trazer alegria ao coração dele. Eu quero que ele olhe para mim, ele tenha orgulho da minha vida. Né? E não que ele olhe para mim e veja, puxa, que decepção que eu estou sendo, que filho ingrato que eu estou sendo. Então é esse o temor que nós temos que ter em relação a Deus. Não é o temor do medo do castigo. Porque se você obedece a Deus porque você teme um castigo ou porque você contempla uma recompensa, esse não é amor verdadeiro. Esse não é amor ágape, não é amor incondicional, porque esse amor está condicionado, ele está atrelado a uma condição. Né? Então o amor ágape incondicional é bem diferente, de pai para filho. É o amor que você tem pelo seu filho, né? Pela tua esposa, né? Pelo teu pai. Esse é o amor que a gente tem que nutrir por Deus, é a mesma coisa. Então é apresentar. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Né? Então olha só, e ainda acontece que aí eles acabam sendo condenados a uma coisa dessa, são aprisionados. São aprisionados pelo fato de fazer o quê? Expulsar um demônio. Falaram a verdade. Gente, quando você fala a verdade, Jesus já falou, você vai receber cruz, você vai receber açoite, você vai ser perseguido. Se você falar mentira, se você falar o que todo mundo quer ouvir, beleza. Se você se associa com a máfia gospel, beleza, vou fazer o que vocês fazem, vamos falar na mesma sintonia, beleza. Aí ninguém vai ter referência, né? Como é que as pessoas vão conhecer a verdade se todo mundo fala mentira? É esse o pensamento do falso profeta. Então por isso Deus levanta os seus verdadeiros profetas, que é minoria, não são maioria, é minoria. Você vê que Jesus, mesmo fazendo tantos sinais, né, manifestando tanto do seu poder, curando, ensinando, exortando, apontando o caminho, acolhendo, ensinando preceitos do amor, foi crucificado. O povo que aclama ele na entrada triunfal é o mesmo que vai gritar, solta Barrabás, solta o bandido e mata Jesus, crucifica Jesus. A ponto que até Pôncio Pilatos percebe que por inveja os fariseus tinham levado Jesus ali. Então nós observamos muito dessa questão bíblica aqui, né, que vai mostrar esse desdobramento do Espírito. Vamos pegar outro exemplo. Né, fizeram conspiração para matar Paulo também, né, Atos capítulo 23, a partir do versículo 12. Então nós vamos ver N perseguições que Paulo vai sofrer por amor ao Evangelho. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele vai lhe dar essa capacitação de você cumprir o seu destino espiritual. O Espírito Santo vai lhe dar discernimento na hora que você tem, o que você deve fazer. O Espírito Santo vai lhe dar poder. O Espírito Santo, ele vai trazer também a paz que transcende o entendimento. Então busca esse batismo espiritual. Eu fui batizado nas águas. Peça para Deus, Deus, batiza com o Espírito Santo. Né? Talvez Deus dirija para alguém impor as mãos sobre você, mas alguém que seja santo, alguém que seja ungido, alguém que seja separado, que realmente vai ser um canal de bênção de Deus, que vai orar por você, vai lhe impor as mãos e você vai receber o Espírito Santo. Mas para receber, você tem que estar santo. Você tem que buscar também a santidade na sua vida, viu? Quero deixar um pequeno desafio para a sua vida. A Bíblia, ela fala muito de alianças, né? Fala bastante de alianças. Existe uma vertente teológica, e é claro que existem várias posições teológicas que vão falar a respeito disso. Eu estou pensando um elemento, uma faceta dessa posição teológica. Deus, ele foi fazendo alianças com o seu povo, né? Fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó,
com Davi, né? Fez aliança com Noé, né? com Moisés. Então, ao todo, vão ser 7 alianças, não é isso? Né? Marcou aí, ó, aliança com Adão, com Noé, Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, né? Moisés, Davi. Nós vamos ter 7 alianças. Jesus, então, é a representação da 8ª aliança por essa posição teológica, tá? Posição teológica. Jesus seria a 8ª aliança, a aliança perfeita, né? A aliança eterna que Deus faz com o homem, né? E por isso que o diabo, muitas vezes, ele usa a questão número 9, né? Eu proponho a 9ª aliança. Ele também ganhou 9 pedras, assunto que a gente fala da síndrome de Lúcifer, no outro vídeo, né? E então fica algo para você pensar. Se Jesus é a 8ª aliança, o Evangelho de João, ele é o mais próximo, digamos assim, ele é o evangelho que narra de uma maneira diferente dos outros evangelistas, porque João, ele era o discípulo amado. E por que João era amado? Porque ele amava mais, ele estava perto de Jesus, ele foi o único discípulo que estava ao pé da cruz na hora da crucificação. Tanto é o carinho que Jesus tem por João, o amor que Jesus nutre por João, ele olha ali para Maria, né, a sua mãe, e diz, olha, mulher, aqui está teu filho, filho, aqui está a sua mãe. Como que comissionando, olha, cuida dele para mim, olha, Maria, cuida de João, João, cuida de Maria para mim, né? Então você vê o carinho de Jesus, o amor de Jesus, mesmo nos últimos momentos de vida dele ali, naquele momento, ele se reportando a João com esse amor, com esse carinho. Então a narrativa de João, ela é muito rica, ela é muito completa. Você vai observar, se você for um bom observador, vão ter 7 sinais, né, da presença de Jesus e do poder de Jesus no Evangelho de João. 7 sinais. Vou citar rapidamente aqui. Primeiro milagre, a água vira vinho, depois de 400 anos de silêncio. É interessante esse milagre, porque no primeiro momento, Jesus fala ali para Maria, né, sua mãe, olha, mulher, que eu tenho eu contigo, não é chegar a minha hora. Dá a impressão que, poxa, ele deu um chega para lá, né? Mas a Maria, que conhecia Jesus, né, viu ele crescendo, sabia, não, eu conheço o coração dele, ele vai fazer, ele não vai deixar os anfitriãos na mão, não. Olha, traz a água, faça tudo o que ele mandar. Você vê que é interessante isso, ela conhecia o coração, ela sabia que ele ia fazer, né? Embora, claro, ela deixou muito claro, Jesus deixou muito claro que Maria não manda nele. Né? Então esse negócio do católico, ora para Maria pedir para Jesus falar com Deus, não tem isso. A gente tem linha direta com o Pai, né? Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então ele é o canal, Mas enfim, muitas vezes os católicos em questão disso, né? E lembrando, a gente não pode julgar, tá bom? Não fica nessa bobagem de julgar, o católico vai para o inferno, o crente vai para o céu, nada disso. Eu creio que muito católico, Deus vê o coração, vai herdar o céu sim, né, pela sua sinceridade, pela sua devoção. Eu vejo missa, gente, às 6 horas da manhã, lotada, 5 mil pessoas na missa. Manda um evangélico lá fazer um encontro às 6 da manhã. Não vai ninguém. Eu vejo na base, né? Choveu, o povo não vai. Fez frio, não vou. Está muito calor, vou para a praia. Né? Deus é o último plano, é a última coisa que eles pensam. E a gente quer ser os grandes detentores do poder supremo. É claro que é o remanescente fiel, sempre pontuando, mas eu tenho visto muito desleixo no nosso meio, gente. E eu tenho que exortar, eu tenho que fazer um puxão de orelha para você, meu irmão, minha irmã. Leva a Deus a sério, sabe? Coloca a Deus como prioridade na sua vida, porque na hora que você precisa dele, a gente chama, né? Apertou o cerco, ai meu Deus, né? Então coloca a Deus como prioridade na sua vida também, né? Então assim que você honra ele, ele vai te honrar. Então, primeiro milagre, a água virou vinho, né? Segundo milagre, né? Vai estar ali em João capítulo 4, de 46 a 54. Né? Depois vai curar, e vai indo uma série de milagres aqui. Vou deixar você como lição de casa, eu ia mastigar aqui, mas vou deixar você trabalhar. Né? Você vai ali, são 7. O 8º sinal, é a ressurreição. O 8º sinal é a ressurreição. É interessante isso, né? Que acaba mostrando como que validando, como deixando uma chave espiritual para você e para mim, dizendo, olha, eu realmente refaço uma aliança eterna, é a 9ª eterna aliança, e mais uma vez, número 8, a 8ª aliança, o 8º sinal, e é culminado com a ressurreição de Cristo. E apenas uma curiosidade, aqui é claro, a gente talvez você pode achar que está forçando um pouco, mas o número 8, se colocar ele deitado, ele é um símbolo do infinito, né? É uma aliança eterna que Deus tem por nós. Então, honre a Deus, né, com tudo que você pode, não brinca com Deus, faça o melhor que você pode por Ele. Mais uma vez eu deixo aqui o apelo na sua vida, e tem sido para a minha vida também um desafio, uma direção. Né? Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busca o amor, busca a fé, busca a esperança, faça valer a pena. Né? Ande na terra como cidadão dos céus,
Faça valer a pena, meu irmão, o sacrifício de Jesus. Que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te oriente, que te dê direção, que você tem que ir para a esquerda ou para a direita, que te dê capacitação para evangelizar, às vezes pessoas que você precisa de estratégias especiais. Qual é a estratégia que Paulo usa, né, para evangelizar? Olha, veja, vocês são muito religiosos, tem muitos altares. Paulo não chegou chutando o santo. Paulo não chegou dando bica lá. A gente viu um fato deplorável na televisão, uma vez um pastor chutando o santo ali, católico, né? Então Paulo não chegou fazendo qual a estratégia, vocês são muito religiosos, né? Olha, mas tem lá um santo, né? Um Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. Sua estratégia evangeliza é no amor, meu irmão, é no amor. O evangelho vai ser conquistado pelo amor. Você vai conquistar às vezes pelo amor e principalmente pela sua maneira de caminhar na terra, que o mundo está olhando para você. As pessoas onde você trabalha, onde você estuda, aonde você mora, na igreja que você frequenta, está todo mundo de olho, né? Se você tiver a capacidade do Espírito Santo de viver aquilo que você prega, se o seu discurso for compatível com as suas ações, o seu testemunho de vida vai falar alto e vai levar muitas pessoas para Jesus. Eu tenho visto isso na minha vida, pela capacitação e graça que Deus tem dado na minha vida. Muitas pessoas nos procuram para receber um conselho, para receber uma oração, para receber uma direção, e muitas vezes simplesmente para chorar. Daniel, eu preciso chorar um pouco, né? Então é um privilégio para a gente poder somar com você. E eu peço também que você lembre nós e some com a gente, viu? Ore por esse ministério, interceda por nós, invista, que quanto mais a gente anuncia da verdade, maior é a perseguição. Quanto mais você se torna um canal de bênção nas mãos de Deus, mais o inferno se levanta. E hoje as maiores lutas que eu tenho é dentro da igreja. Contra essa igreja contaminada, contra essa máfia gospel, contra essa igreja de Laodiceia do nosso século. Essa é a maior perseguição que eu tenho, faz das lutas que eu tive contra a Irmandade algo pequeno, algo pífio. Então eu peço muito da sua oração, e nós precisamos, é claro, como todo mundo precisa de manutenção, precisamos de provisão na trincheira, que você seja um instrumento de Deus para trazer para nós, né, também esse sustento, né, material, mas fundamentalmente as suas orações e as suas preces, viu, queridos? Aguardo vocês na nossa base, aguardo vocês nos nossos cursos, divulgue esses vídeos, expande, dá um curtir aí, assim que faz, né? Eu vi uma vez uma pessoa fazendo na internet, achei bonito, né? Então, dá um curtir pra gente, vamos expandir o reino, né? Seja você também um missionário ao nosso lado, um parceiro de trincheira, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.